Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Essa é nossa última aula de encontro objetivo, levando em consideração o material para a teoria do Enem. A partir de agora, nós teremos aulas presenciais somente a cada 15, 20 dias. A gente vai conversando ali no grupo. Mas nós vamos manter contato, eu continuarei mandando propostas para vocês. Vocês podem mandar com as redações sempre que quiserem. E eu vou colocando alguns materiais extras durante esse período sobre pontuação, sobre melhores formas de colocar algumas citações e os materiais sobre os vestibulares regionais de vocês. Então, a gente vai se ver com um pouquinho menos de frequência até o pré-prova do Enem, mas a gente vai continuar trabalhando junto. E na aula de hoje a gente vai ver o passo final para manter uma redação entregue da maneira correta, que é a revisão, a reescrita e o checklist para vocês não esquecerem, para ter certeza que está tudo lá na prova. A revisão, ela vai sendo dividida por algumas partes. É importante que vocês não saiam lendo o texto de vocês desenfreadamente atrás de erros. Primeiro, porque se vocês não sabem o que vocês estão procurando, vocês nunca vão achar. Então, sempre tem que fechar os olhos e dizer, ó, eu vou procurar isso. E sair procurando. Daí depois ler de novo, procurando tal outra coisa. Uma coisa por vez. Além disso, é preciso que vocês entendam do que vocês estão procurando. Não adianta procurar erros de vírgula se vocês não sabem quais os erros de vírgula. Mas existe uma formulazinha que facilita a procura de vocês. Primeiramente, não revisem a redação de vocês logo depois que vocês acabarem ela. A melhor dica que vocês têm para realizar a prova de redação no Enem é: abre a redação, abriu a prova, sentou lá no dia do Enem, abre a redação e anota as informações que vocês têm sobre o texto, de começo. Tipo, eu acho que minhas teses boas podem ser essas, eu lembro de um dado XYZ, faz uma anotação meio padrão e vai fazer, por exemplo, a prova de linguagens. Pode ser ciências humanas também, não tem problema, escolhe uma. Fez ela inteira, escreve a tua redação. Escreveu a redação, não corrige ela agora. Faz 15 questões da outra prova que está faltando. Se fez linguagens, vai lá e faz 15 da de ciências humanas. Beleza, fez essas 15, aí tu volta para corrigir. Porque tu precisa dar um tempo para o teu cérebro descansar daquelas ideias. Por dois motivos. Ele acabou de ver aquele material. Se ele acabou de produzir algo, na cabeça dele não existe erros. Na tua própria cabeça, ela não acredita que ela seja passível de erros que ela acabou de executar. E segundo, porque o cérebro de vocês vai estar cansado de pensar naquelas informações. Então vocês vão ver de uma maneira superficial. A primeira coisa que vocês têm que fazer é beber água. Fiquem hidratados. É revisar a grafia das palavras. Primeiramente, se vocês não sabem como escreve uma palavra, não escrevam ela. Mas é uma palavra bonita que eu tinha visto numa redação, não me interessa. Mais vale um hoje em dia escrito correto do que um odiernamente errado. Então, procurou as palavras, não tem certeza como escreve uma? Muda. Segunda coisa, encontrou lá no meio da redação, tu queria citar o Bauman, mas tu não lembra se escreve com 2 M's ou com 2 N's. Tu não lembra como é que se escreve Nietzsche. Vocês não são descontados por escrever o nome de um autor errado, se for um autor estrangeiro. Mas, entretanto, todavia, porém, contudo, não tem lógica um aluno que escreve odiernamente e não sabe escrever o nome de um autor. Logo, eu, corretor, sei que aquelas palavras diferentonas que vão estar no teu texto provavelmente são decoreba. E não é bom ter o preconceito do leitor diante da literatura de vocês. Isso significa que é mais fácil trabalhar dentro do que vocês sabem do que ter palavra complicada escrito errado, do que ter um parágrafo todo diferentão com o nome de um autor com a grafia incorreta. Vão no que vocês sabem, em como vocês sabem produzir. E outra coisa, palavras estrangeiras. Se elas são palavras que estão naturalmente englobadas na nossa fala,
como por exemplo, bullying, smartphone, shampoo, shopping. Essas palavras são naturais da língua portuguesa, nós não traduzimos elas. Então vocês podem escrevê-las normalmente. A ortografia delas será cobrada, nesse caso vocês serão descontados se errarem. E não precisam ir entre aspas. Agora, se por exemplo vocês querem falar sobre a teoria do psicanalista Vygotsky, ele criou a teoria do behaviorismo, que nós traduzimos como comportamentalismo. Então daí, se na língua portuguesa nós temos um termo para isso, aí vocês colocam entre aspas, behaviorismo. Porque o termo behavior, comportamento, não é natural da língua portuguesa e nós temos a palavra comportamento para isso. Feito? Segunda coisa, leu toda a redação procurando palavras erradas. Show! Não tem nada mais errado. Já verifiquei os acentos delas, tudo. Já verifiquei como é que escreve. Aquela que eu não sabia eu troquei. As que estavam repetidas eu substituí. Tá top. Agora vocês vão para a concordância verbo-nominal. A concordância e a regência dos verbos é uma coisa muito importante para que a frase tenha sentido. E que normalmente dá problema quando vocês deslocam muitos termos. Fica uma coisa tipo, dessa forma, assim, pode-se ver que atualmente é um monte de frasezinha deslocada. Aí vocês esquecem qual é a oração principal e dá problema na concordância. Então sempre procurem o verbo da frase de vocês. Do verbo vocês vão para o sujeito e depois vocês veem se tudo concorda com o sujeito. Façam frase por frase, parágrafo por parágrafo. Não percam ponto na C4 de graça. Isso vai descontar a competência 4 e é algo que vai também demonstrar que não tem lógica alguém que cita Friedrich Nietzsche, mas não sabe a concordância básica de plural e singular. Então, lembrando, tudo tem que concordar em gênero e número, e óbvio, né, na questão verbal, se está no subjuntivo, se está no imperativo, se está no indicativo, mas mantenham a concordância básica das coisas, porque não tem lógica alguém que cita coisas muito loucas e não consegue botar uma frase inteira no plural. Um dos erros mais comuns é quando vocês colocam lá na intervenção, por exemplo, o Estado, vírgula, juntamente com o Ministério da Saúde, vírgula, deveriam. No momento em que você colocou aquele termo entre vírgulas, ele não faz parte da oração principal. Então, o Estado deve, não o Estado devem. Aquele Ministério da Saúde basicamente não faz parte da frase de vocês. Tenham cuidado. A terceira coisa que vocês devem ver é o sentido das coisas. Vão lendo para vocês e pensem se aquilo faz sentido, se aquilo tem lógica. Uma forma boa de vocês garantirem isso é vai lá no termo delimitador, que vocês lembram que é o desafios para combater o analfabetismo, soluções para o sistema carcerário, o combate ao tabagismo. Esses termos, a melhor coisa que você tem para fazer é apresentar eles em algum trecho da prova. Logo, soluções são necessárias. Dessa forma, devemos pensar sobre os desafios. Mas não precisa escrever a proposta, tipo, logo desafios para combater o tabagismo da adolescência. Não. Coloca só desafios ali, como quem não quer nada, e segue tuas teses. Para mostrar que tu entende que o termo delimitador é o que dá a lógica do texto, e não simplesmente a palavra do tema, tipo tabagismo. Vocês sabem que a ideia é desafios contra o tabagismo. Depois verifiquem se a introdução de vocês tem duas teses e se vocês trabalharam as duas no desenvolvimento. Se vocês colocaram uma pergunta no texto, se essa pergunta foi respondida e não está lá só como uma pergunta retórica. Não existe pergunta retórica na redação. E por terceiro ponto, vejam se as citações que vocês colocaram estão ligadas com o restante do parágrafo. Se ela não está lá só para preencher linha, só para aglomerar parágrafo, só para dizer que tem uma citação ali. Revisem os pronomes, sempre lembrando, mesmo e próprio não é pronome.
Eu sei que a gente está muito acostumado, principalmente tipo, em elevador, que aparece: antes de entrar, verifique se o mesmo está parado no andar. Mesmo não é pronome. Isso é um erro muito comum, mas está incorreto. Não pode usar mesmo como pronome. Verifiquem os pronomes oblíquos. Se vocês colocarem um lhe, vocês estão se direcionando a você. Então vocês estão falando com o leitor. Se vocês não estão usando nós várias vezes, sendo que vocês não sabem o que eu penso. E tenham cuidado se as coisas estão referenciando de uma forma correta. Tudo que eu falei para pronome serve também para preposição. Tenham cuidado. O que os quais significa, o que nas quais significa, o que dos quais significam. Não é só uma letra bonitinha que muda para ficar diferentão. Cada um desses termos tem uma diferença. E se vocês colocam o errado, já era, é ponto perdido na competência 4. E a última coisa que vocês vão fazer é verificar as pontuações. Vírgula, 2 pontos, travessão. Única coisa importante aqui: não se botem e inventem de que vocês vão, do nada, aprender pontuação na hora da prova. Se não sabe, não inventa. Não tenta usar ponto e vírgula lá no dia da prova, porque tu viu que ponto e vírgula uma vez se usava de tal forma. Não sabe usar, não usa. Soca vírgula em tudo. Não sabe se travessão pode usar daquela forma? Põe uma vírgula. Não sabe se é 2 pontos? Vírgula. Não sabe se é vírgula? 2 pontos. Não inventem moda. Aqui eu mostrei para vocês como a própria proposta pode ajudar vocês a lembrar das competências. Percebam que, tanto em 2017, 2018 quanto em 2019, a própria proposta lembrava vocês quais eram as 4 competências. Redija um texto dissertativo argumentativo. C2. Em modalidade de escrita formal da língua portuguesa. C1. Apresentando proposta de intervenção. C5. Que selecione, organize e relacione informações. C3. De forma coerente e coesa. C4. Não lembra o que é? Não lembra o que é? Não lembra o que tem que fazer? Volta para a proposta. Todo ano tá lá na proposta as 5 competências. Não tem como errar. Não lembra exatamente o que acontece, corre para a proposta. A reescrita. Principalmente para os vestibulares, existe uma qualidade nas reescritas que é muito importante para que vocês transformem o texto de vocês em algo lógico, mas principalmente autoral. No Enem concorrem 5 a 6 milhões de pessoas. Num vestibular concorrem 10, 15, 20 mil. É uma diferença bem grande. Então é muito mais perigoso ter um texto parecido num vestibular do que no Enem. Porém, existem coisas que são muito óbvias. Se vocês usarem um textinho pronto de internet, eu vou saber, gente. Um corretor corrige cerca de 3 redações por minuto. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer outro cristão que fez a mesma coisa que vocês. Copiou um texto pronto de internet. Que decorou aquela forma de fazer texto e só escrevia de uma forma e daqui a pouco tá lá 2 textos praticamente iguais. A gente lembra. Não pensem que o corretor não vai lembrar. Se a gente viu uma vez, a gente vai lembrar se a gente ver de novo. Outra coisa. Organização e concretude são ótimos para C4, mas elas estão diretamente atreladas à criatividade. É importante que vocês pensem em uma forma de construir na reescrita de vocês algo que fique diferente. Tipo, eu produzi um texto onde eu falei sobre leis e sobre o governo. Eu já sei que um monte de gente vai falar disso. Será que eu não consigo pensar em uma outra coisa diferente? Ou mesmo nessa coisa que todo mundo falou, será que eu não consigo citar de uma forma que pareça mais autoral, que pareça mais criativo, que mostre que sim, eu sei as coisas não simplesmente de uma forma decorada? É importante que vocês lembrem que quando ele pede para vocês redigirem um texto autoral, isso significa que eu quero saber o que tu sabe. Eu quero entender o que para ti significa aquilo. Seja o tema normal, com uma intervenção, seja um tema totalmente abstrato, como os temas da URGS e da FUVEST. Eu gostaria muito de saber o que para ti deveria ser feito. Então não me joga uma intervenção que seja medidas são necessárias para resolver o impasse.
o governo deveria criar leis. Cara, 900 mil pessoas vão fazer isso. Trabalhem ao redor das palavras de vocês. Então, vocês têm teses específicas. Não viaja na maionese. Tu tem as teses, trabalha ao redor delas. E, obviamente, a reescrita está ligada à tentativa e erro. Só que vocês não têm essa oportunidade no dia da prova. Então, peguem as redações que vocês já escreveram e reescrevam elas. Vocês têm um monte de redação escrita. Primeiramente, todos vocês evoluíram de uma maneira muito grande. A gente tem gente que subiu 300, quase 400 pontos da primeira redação que escreveu para a última que escreveu. Sem reescrever. Imagina se vocês, com o conhecimento que vocês têm agora, reescrevessem a primeira redação que vocês mandaram para mim. Aquela que tirou 680, 520, sendo que agora vocês estão tirando 800, 900. Então, não deixem de tentar agora. Agora vocês sabem que vocês podem sentar e testar 9, 10, 15 teses. Escreve 8, 10 vezes a mesma redação. Mas não deixem de tentar. Porque se vocês não tentarem e errarem agora, não vai ser no dia da prova que Deus vai iluminar vocês com uma tese nunca vista. Aqui eu deixo um exemplo para vocês podem ler depois, tá? Só para não tomar muito tempo, que é mostrando uma reescrita básica de um texto simples, de uma narração simples. De como às vezes uma informação muito natural, que parece que tá ok, tem o suficiente, pode ser apresentada de uma forma diferente, que cria uma empatia, uma catarse entre vocês e o leitor. Agora indo para o nosso ponto importante, existe uma forma de vocês revisarem o texto de vocês sem esquecer tudo que falta, que é o que a gente chama de checklist. Vocês vão fazer uma checagem das coisas que são obrigatórias estar na prova. Pode às vezes estar meio desorganizadinho, mas se tá tudo lá, é meio caminho andado. Competência 1 é norma culta. Competência 2, tipologia textual e interdisciplinaridade. Competência 3, informações, organização e relação entre elas. Competência 4, coerência, clareza, está tudo nos conformes. E a competência 5, a intervenção. A competência 1 vai seguir o que a gente trabalhou lá no início da aula. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês se tem um barulho no fundo. A minha vizinha não respeita muitas pessoas e ela está ouvindo música e berrando na cozinha, mesmo já sendo 3 da manhã. Mas vamos lá. A competência 1. Vocês vão verificar a primeira ortografia, o uso de acentos. Vocês tenham certeza... Gente, isso parece bobeira, mas é que nós estamos tão acostumados a escrever na internet, a digitar, que às vezes sai um pequeno no meio da prova, sai um mas, sai um pra. Tipo, vou levar pra ti. Pra não existe, é para. Só que a gente tá tão acostumado a escrever que a gente coloca lá um pra. Então, às vezes, sem querer, a gente dá uma abreviada, a gente põe uma sigla sem explicação. Cuidem essas abreviações e esses vícios de internet de fala que a gente tem. Procurem as repetições de palavra e, por último, corrigir a pontuação. Então, primeira coisa é sempre ortografia. São pontos que naturalmente vocês estão fadados a perder. É claro, é muito difícil durante 30 linhas não errar nada. E quanto mais a gente escreve, mais a gente erra. Se quem escreveu 25 tem menos chance de errar do que quem escreveu 30. Porque são 5 linhas a mais que a gente tem chance de errar. Mas, se a gente revisar o básico, é aquele 160 com louvor, sabe? É aquele 60 que tudo bem. Eu aceito pra mim que errar só 2 vezes é muita coisa. Mas 960 é mais perto de 1000 do que 920. Então, a gente evitar aquele 120, evitar aqueles errinhos bobos por distração, sempre vale a pena. A competência 2 é uma coisa muito importante. Por quê? A C2 e a C5 são as chances mais claras que vocês têm de tirar 200 nas competências. Lembrando, cada competência vale 200 pontos. A C5 e a C2 são as mais simples de tirar 200, que não dá para ratear. Esses 400 pontos vocês não podem perder. Eu me nego a deixar vocês perderem esses 400 pontos. Que é, se vocês falaram de uma forma dissertativa e argumentativa, se vocês trabalharam o tema por completo, ou seja, se vocês não ficaram lá falando só sobre tabagismo, só sobre saúde pública, se vocês falaram sobre os desafios ou soluções, se vocês apresentaram 2 teses
e trabalharam essas duas teses e se vocês estão dentro do tema. Então falei uma dissertação, citei alguma coisa de fora e trabalhei duas teses. Tudo isso dentro de uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma intervenção. Então intervenção, desenvolvimento, desenvolvimento, intervenção. Perdão, introdução, desenvolvimento, desenvolvimento, intervenção. Tá lá? Check 1. Respondi o termo delimitador? Sim. Check 2. Tem alguma coisa aqui, uma citação, um dado, uma coisa histórica? Tem. Check 3. Tudo isso é uma dissertação? Eu não narrei em nenhum momento, eu não direcionei o meu texto para o leitor. Tudo feitinho? Check. Pronto? 200 pontos. Gente, é simples tirar 200 pontos. Só que vocês têm que sentar, ler o texto de vocês e refletir sobre essas coisas que estão na tela neste momento. Eu respondi o termo, eu tratei numa dissertação, eu trabalhei duas teses diferentes e se eu fiz uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma intervenção. Feito, esses 200 pontos aqui não dá para ratear. Competência 3. A competência 3, na verdade, é manter a ordem dentro do texto. O próprio texto diz organizar e relacionar as informações. Então, tenham certeza que se vocês colocaram aquela informação de repertório de vocês, se ela é pertinente. Lembrem que a gente trabalhou lá na aula de desenvolvimento. É pertinente? É produtivo? Tem sentido? Então tá valendo. Se não tá correspondendo uma dessas coisas, vamos trocar. E às vezes um Bob Esponja vale mais do que um Bauman, desde que tenha sentido. Eu sei que às vezes vocês querem ser diferentão, mas nem sempre o Bob Esponja serve. Às vezes tem que ser o Bauman. Mas tenham certeza de que não tá uma citação solta. Se vocês colocarem uma pergunta, tenham certeza que ela está respondida. Outra coisa que é importante na C3, título. Vamos conversar sobre título. Qual é a única situação que vocês vão colocar título no Enem? Aqui a gente não está falando de vestibular. Muitos vestibulares cobram título obrigatório. Não sendo vestibular, Enem, qual a única chance de vocês colocarem título? Se vocês fecharem os olhos e pensarem, nem o Machado de Assis faria um título melhor. Se vocês olharem de longe e pensarem assim, o Guimarães Rosa não seria tão genial. A Clarice Lispector não seria tão incisiva. Se vocês pensarem isso, nem o Machado, nem o Guimarães, nem a Clarice fariam tão bem, aí o título tá válido. Do contrário, não põe título. Não põe título. Vocês estão perdendo linha e fazendo cagada. Vocês estão perdendo linha e dando margem para mostrar que vocês só jogaram uma informação ali para fingir que vocês são diferentão. Não sabe como fazer um título muito top, não põe título. Segue a baile. Porque o título tem que estar ligado com o texto. Se não tá, é ponto a menos. Tu que escolheu botar o título ali. E por último, prezem pela compreensão principalmente. Mais vale um Bauman, que me irrita muito, vocês sabem que eu não gosto de Bauman, porque ele é repetitivo, do que um episódio de Grey's Anatomy que precisa ser explicado por 4 linhas e que eu não entendi nada. Mais vale que vocês me apresentem um dado simples, que tenha uma linhazinha, do que 6 linhas de uma teoria iluminista. Então prezem por uma coisa limpa, por um texto clean, que seja fácil de entender e que não me deixe dúvidas. Se eu sentir dúvida, tem coisa errada na C3. A C4 normalmente está ligada a um tipo de erro: conectivos e conjunções. Então, se vocês errarem preposição, errarem pronome e errarem conjunção, vai dar ruim na C4, porque isso vai afetar a fluidez do texto de vocês. E é por isso também que várias vezes eu mando e-mail para vocês, respondendo sobre as redações, dizendo: cuidado com a repetição de palavras, isso afeta a fluidez do texto. O que eu quero dizer com isso? Que parece que a redação não anda. Se eu tenho um monte de argumento listado, que nada é trabalhado, parece que a redação não anda. Que tu tá ali me citando dado, me citando dado, me citando dado, que não vai para lugar nenhum. Quando eu vejo pela 6ª vez a mesma sigla, quando eu vejo pela 4ª vez o mesmo mas,
em vez de um mas, porém, contudo, entretanto, todavia, parece que o texto está no mesmo lugar. E evitem isso. A ideia do texto de vocês é que seja uma cadeia de acontecimentos. Eu dei uma introdução explicando o tema. Eu apresentei a primeira tese no desenvolvimento, a segunda tese no desenvolvimento 2. E eu encerrei todas essas informações na intervenção. Tenham certeza de que tudo que acontece na redação tem uma lógica. E que essa lógica tem sentido. Que eu não preciso perguntar nada para vocês. Deem sempre preferência às coisas que fazem com que o texto de vocês seja facilmente compreensivo. Que eu não precise me esforçar, buscar uma coisa lá longe para entender o que está sendo dito. Por isso também que eu sempre falo para vocês, busquem sinônimos, mas cuidado com os sinônimos. Escrever um mancebo no meio da redação é um pouco complicado, é uma palavra que não se usa desde 1830. Usar uma colocação muito complexa dificulta o entendimento do texto. A gente viu lá na aula de desenvolvimento, às vezes vale muito mais a pena e faz muito mais sentido o homem é o lobo do homem do que uma frase em latim que diz a mesma coisa. Então a C4, normalmente vocês vão morrer se der ruim em pronome, preposição e conjunção. Então, como eu falei lá no início, verifiquem a regência das coisas. Joga no Google, regência do verbo ratificar. Joguem no Google, significado de no qual, significado de o qual. Quando se usa o pronome lhe, quando que se usa se como reflexivo, próclise, ênclise e mesóclise. Deem uma olhada nessas coisas, porque se der ruim nesses pontinhos, vai ser afetada a C4. E por último, a C5. Como eu disse para vocês, é o outro lugar onde a gente não pode correr risco de perder ponto. Por quê? Porque também é especificado exatamente de onde vem cada um dos 40 pontos. Agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade. Vocês já estão cansados de saber, já viram a aula de intervenção e já sabem, tem que ter um agente válido, tem que ter uma ação verossímil e efetiva, um modo de produção, como aquilo vai ser feito, um meio que explique de onde vai sair o dinheiro, uma finalidade que explique o porquê que essa ação vai corrigir o problema. Ponto, acabou. Se tem os 5 pontos, não precisa estar perfeito. Se tem os 5, é chutar e correr para comemorar o título. São 200 pontos. Esses 400 pontos não dá para perder. Aqui só eu mostrei um outro ponto para vocês, para a gente conversar sobre vestibulares um pouquinho, num exemplo de uma proposta da URGS. Por que a gente está falando sobre isso? Porque diferente do Enem, quem vai definir essas competências é a proposta. Então, leiam a proposta por inteiro. Eles botam de propósito o tema num quadradinho para que vocês não leiam o que está em cima. Então, vocês só ficam presos no aproveitar o agora ou planejar o futuro. Só que vejam o que diz a proposta. Na crônica, escrita há mais de 50 anos atrás, Clarice Lispector reflete sobre um tema muito debatido nos dias atuais, principalmente com todas as crises de instabilidade da vida moderna. A partir da leitura acima, portanto, elabora um texto dissertativo. Quem vai fazer Unicamp, principalmente, preste atenção no gênero do texto, que apresente o seu ponto de vista. Então, eu quero a informação de você, Carlinhos, dialogando com as ideias de Clarice. Então, eu quero que as tuas ideias conversem com o que está escrito no texto que eu apresentei, com exemplos que sustentem os seus posicionamentos. Então, percebam que aqui ele está explicando todas as coisas que tem que ter. É a mesma coisa do checklist que eu mostrei lá no início. A proposta do Enem ensina para vocês esse checklist que eu acabei de mostrar. O que é preciso em cada uma das competências. As propostas dos vestibulares também vão fazer isso. Só que se vocês não lerem a proposta por inteiro, não tem como adivinhar. Feito, gente. Por hoje é isso. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, tanto sobre as correções das redações, sobre algo que vocês gostariam que fosse trabalhado para que eu grave os vídeos, sobre qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem entrar em contato tanto pelo WhatsApp que está ali no grupo,
tanto pelo e-mail que vocês têm para enviar as redações. A gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Bebam água, usem protetor solar. Se possível, fiquem em casa. Se for necessário sair, usem máscara e álcool gel. A pandemia ainda não acabou. Beijo para todo mundo, até a próxima aula.